seu programa Código Aberto está começando agora e você recebe a gente na tua casa, no teu computador, na tela da sua televisão, para a gente junto aqui estudar a Palavra de Deus de um jeito bem diferente. É por isso que eu gosto sempre de repetir que o Código Aberto é esse espaço especial, encantador e, acima de tudo, como eu expresso aqui, adrenalizante, porque a gente curte muito estar junto, estudando a Bíblia, concordando, discordando, pensando no futuro, revendo o passado, mas, sobretudo, nos entregando nas mãos de Deus. Por isso, jovem, você é muito bem-vindo ao programa Código Aberto. E quando eu falo jovem, jovem é todo aquele que ainda não morreu. Então você que também é mais velho, você que é mais novo, seja bem-vindo ao Código Aberto, porque aqui a gente fica à vontade num programa que a gente não treinou, que a gente não ficou aqui ensaiando, não ficamos dramatizando, a gente conversa, desabafa e cresce junto. Por isso que o Código Aberto é esse espaço diferente para a gente curtir a Palavra de Deus de um jeito muito especial. E como é que você está no Facebook? Deixa eu lembrar você, não esquece não, que a gente está sempre junto nas redes sociais. Eu tenho ali meu momento especial para compartilhar com você, colocar o selfie do código, o Facebook é esse lugar virtual para a gente se encontrar de maneira real e, acima de tudo, sonhar com a volta de Jesus. Te espero, hein? Todos os dias, selfie do código no nosso Facebook do programa Código Aberto. E já vamos aqui para os nossos convidados, Rafaela Pinho. Tudo certinho? Tudo certinho. Já é a terceira semana junto, voa o tempo, né? Já tô menos nervosa já. Já, né? Não, já Rafaela, tá melhor. Você imagine, vai tranquila. Rafaela, me diz então agora um sonho que você tem. Eu sei que todo mundo vai ter o sonho do céu, mas então vamos parar essa parte, vamos já para um sonho daqui mesmo. Um sonho da terra? Olha, eu tenho um sonho de... É um sonho muito alto, gente. Será que eu vou conseguir? Olha, eu queria abrir um lugar, tipo, que fosse assim, que você pudesse acolher pessoas de rua, crianças, ao mesmo tempo que essas pessoas fizessem terapia com animais, sabe? Que está assistindo agora essa ideia de terapia com animal, que é você poder resgatar os animais de rua e tratar as pessoas ao mesmo tempo e um ia tratar do outro. Era o meu sonho, mas... Olha aí. Querem fazer doação, gente? Vou passar uma conta para você doar. Faz aí um nome, uma marca e lança, seria Rafaela. tipo uma ONG, assim, mas seria um lugar onde os seres vivos se ajudariam, Bacana, entendeu? eu gosto de ver a Rafaela com algumas intenções bem ativistas do bem, porque a gente pensa sempre no ativismo revolucionário, aquele cara. Por que não pode fazer ser um ativista do bem? Revolucionando com coisa boa, né? Legal. Vamos lá, pastorzão. Pastor Marcelo, tem sonho ainda, pastor? Também tô menos nervoso agora. Já. O cara já participou aqui, não, gente, sério, dezenas de vezes. Dá no um Código friozinho Aberto. na barriga, assim, quando a gente começa a ver assim, a contagem, essa luz, essa a coisa contagem toda. vai entrar, dá aquele negócio, né? Então já tô menos Pastor, nervoso agora também. Seu sonho? Olha, pode parecer assim até meio clichê assim que eu vou falar, mas eu sonho mesmo, queria muito ver um país melhor, sabe, para os meus filhos, para a gente, né? Não dá uma preocupação, né? Quando vai vendo o filho pequeno crescendo. Eu tenho meus filhos já entrando na adolescência agora, né? Olha aí. A minha filha faz 14 anos esse ano, ela tem 13 e tem um menino de 10. E a gente fica pensando, né, no futuro deles, né? Porque tudo passa muito rápido. Essa é uma fase da vida que passa muito rápido. Então, quando eu tinha essa idade, eu também imaginava que agora, nessa altura, a gente estaria vivendo com uma qualidade de vida um pouco diferente, com outras possibilidades. O Brasil mudou muito de uns anos para cá, o nosso país melhorou, abriu aspectos, chances para muitas pessoas que não tinham antes, enfim. Mas tem muita coisa que a gente ainda tem que crescer, né? Com certeza. Só que não é só uma questão, que eu sonho, que eu penso, não só uma questão assim da sociedade, da política, do Brasil como um todo, mas eu vejo que um dos elementos transformadores dessa realidade seria a própria igreja também, claro. Sabe? E eu, como pastor, eu sonharia em ver uma igreja assim engajada. Não assim em ativismo político, não é isso. Mas do bem, né? Engajada no bem, envolvida. Fazendo bem, sabe? Envolvida, preocupada, amando a sociedade e mostrando assim mais o rostinho de Jesus para as pessoas. Eu queria fazer parte disso. E eu vou aproveitar que você está falando, isso. pastor, para dizer a você, jovem, a gente recebe tanta informação bacana de jovem que faz alguma coisa na rua, que faz alguma experiência social diferente, que posta um vídeo na internet por causa de alguma ação. Pode ser entregar água, pode ser ajudar os bichos, pode ser você fazer uma coisa que seja a diferença começando, pastor. Quem sabe não seja aí o nosso grupo de telespectadores, esse início dessa revolução do bem que o pastor falou, quando um jovem se engaja em fazer uma revolução positiva. Claro, todo mundo vê o Brasil do jeito que está, mas como você comentou, a igreja pode surgir como um papel revolucionário positivo. Né? E é isso que eu queria ver. Legal, bacana. E eu acredito que de todas as instituições que a gente tem hoje, as igrejas, eu não falo aqui só da minha Sem denominação, dúvida. eu falo das povo igrejas cristão, em geral, né? o povo cristão.
de todas as instituições, a igreja cristã, a igreja local, ela é quem tem o poder para poder fazer isso, né? Você vê aqui, nós aqui, o Felipe canta, ele escreve músicas, você é jornalista, trabalha servindo a causa de Deus, você canta, tem um dom maravilhoso, e tudo isso floresceu onde? Na igreja. A igreja que revelou esse povo todo aqui, não é mesmo? E esse benefício todo que a gente tem. Então eu vejo isso e eu queria ver mais, sabe? Eu acho que a gente pode mudar a realidade do nosso Brasil com o evangelho mesmo. Eu sonho com isso. Ficou o apelo para você. Começamos o programa do avesso, já terminando com o apelo para você. Jovens, se envolvam em alguma coisa radicalmente prática. E inventa, né, pastor? Porque às vezes você fica esperando, não, o pastor tem que inventar. Não precisa esperar um programa, a nossa uma mente agenda. já está por outras décadas. Você, às vezes, com 15 anos, com 20 anos. Temporada passada, tínhamos aqui um menino de 19 anos. Empresário, ativista, todo envolvido, conectado, dono de uma startup. O Patrick, eu recebi tanto comentário daquela temporada. Eu vi ele comentando, eu vi o jeito dele, a consciência dele. Bora, gente, bora que dá tempo. Por isso eu pergunto para você, Jennifer, quantos anos você tem? 21. Olha, que velha, gente, né? Que velha. Jennifer, 21 anos, acabou de sair da faculdade, já tem um trabalho garantido, uma profissão de relevância especial, você é uma jornalista séria, a gente percebe isso. Mas agora fala em nome dessa juventude. Dá ou não dá para fazer a diferença com 21 anos? Com certeza, a gente pode fazer a diferença muito mais jovem ainda que isso. Né? Inclusive, esse é o meu sonho, o meu grande sonho é ser a diferença nesse mundo. Então, assim, o meu desejo é trabalhar em prol das pessoas, ajudando pessoas que sofrem violência. Eu penso muito nisso e eu trabalho nisso, porque eu realmente acredito num mundo melhor. E eu acredito que nós somos essa diferença. Só a gente pode transformar esse mundo. Mas aí, ó, essa é a Jennifer. Não vou falar hoje não, porque eu vou deixar você curioso. Um dia, em algum desses encontros inéditos do nosso Código Aberto, eu vou te falar porque que a Jennifer trabalha no melhor lugar do mundo. Fica curioso que um dia eu te explico. Tá bom, né, Jennifer? Vamos lá. Vamos lá. Felipe Valente. Esse camarada é uma figura, né, Felipe? Sonho. Esse dia eu estava comentando isso numa igreja onde eu fui. Eu estou vivendo um momento muito especial assim, na minha vida, ministerial, né? Que é essa coisa de... durante um bom tempo eu fui mais influenciado por muita gente e tal, muita gente que fez muita coisa boa. E eu não vi muito assim, os frutos da influência que eu exerço, né? E eu não tenho mais 21, né, Jennifer? Eu tenho 36 e tenho 18 anos de carreira, né? 18 anos de carreira eu comecei a cantar assim mais profissionalmente com 17 para 18 anos. E hoje eu vejo uma geração assim que é influenciada pelo meu trabalho, né? Pelo que eu faço e tal. E eu sonho, assim, desse panorama, porque eu sonho muito em um dia eu chegar num lugar e as pessoas não me reconhecerem, não saberem quem eu sou, porque tem gente muito melhor do que eu, muito mais talentosa, muito mais interessante do que eu lá nesse lugar, fazendo uma coisa que essa pessoa possa ter sido influenciada por mim, sabe? Legal. Eu tenho uma vontade, assim, eu já tenho visto, eu conheço cantores, compositores que começaram a compor, escrever, influenciados por aquilo que eu escrevo, que eu componho. E eles fazem música muito melhor do que eu fazia quando eu tinha a idade deles, né? Muito melhor, muito superiores a mim. Então eu tenho o sonho de ver essa galera fazendo mais e melhor do que eu faço, que não é tão difícil fazer mais e melhor do que eu faço, mas fazendo mais e melhor do que eu faço hoje, de modo que as pessoas nem vão sentir falta que eu também parei a carreira e estou fazendo outras coisas, cuidando da minha família agora, mas eles estão seguindo, tocando a coisa de um jeito bacana. Tem um gente, sonho. olha, a primeira formação de anjo de código aberto aqui, que a gente pergunta sobre sonho, eu sempre provoco viagem, compro alguma coisa, vamos para algum lugar, não tem problema, faz parte dos sonhos. E vocês quatro aqui se nivelaram pelos mesmos altos ideais. Veja, de fazer uma ONG para ajudar pessoas carentes, pensar na juventude desenvolvida, pensar nas oportunidades de um jovem que tem tudo pela frente, a influência para as novas gerações. Meu amigo, eu gosto de falar em nova geração de um jeito um pouco diferente, porque fala tanto em nova geração, nova geração, nova geração. É na hora da gente falar na última das novas gerações. E tudo aqui se nivela pelo sonho de que eu estou com 40 anos, posso tentar ser o mais jovem possível, mas já vivi bastante coisa, ainda quero viver muito mais e para sempre. Só que você, jovem, agora eu vou pegar um pouco a Jennifer com 21 anos, ou você com menos de 21 anos, você é nova geração. E aí eu já te desafio perguntando, quando é que chegará o momento da última das novas gerações? É você. Sai de onde você está, assiste o Código Aberto, não zapeia não, espera acabar o programa, mas pensa em alguma coisa para você ser aí alguma transformação, um agente da transformação.
E hoje o programa já começamos com um assunto que eu vou abrir agora para você, o maior de todos os sermões, né? Tem muito pregador, tem muito orador, muito preletor, muita pessoa que fala bonito, que tem o dom da oratória, mas existe o maior de todos os sermões, pregado pelo maior de todos, que veio aqui na terra para ser o menor de todos. A gente vai estudar agora o Sermão da Montanha. Prepare-se, porque o programa de hoje vai ser excepcional. Para isso, pastor Marcelo, ora com a gente. Vamos orar então. Nosso Deus bondoso, agradecemos a oportunidade mais uma vez de aqui juntos, como amigos, aprender a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, ilumine o nosso coração e coloque em nós o espírito correto para recebermos o Teu ensino. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Estamos agora aqui para discutir um momento muito especial do ministério de Jesus, quando ele resolve falar mesmo. E quando Jesus fala, a gente escuta, porque o que vem de Deus é para o resto da nossa eternidade. E aí, pastor, já quero desabrochar aqui, vamos abrir a cortina e aqui abrir o coração. Por que o Sermão da Montanha ele é tão dramático no plano eterno da redenção? Bom, a gente pode olhar esse sermão aqui, introduzindo aqui esse assunto, nessa nossa lição, de duas formas. Primeiro, dentro do próprio texto do Evangelho. Por que Mateus escreve dessa forma? Por que ele coloca esse sermão como sendo o primeiro? Primeira manifestação assim maior de Jesus no Evangelho, depois das histórias que nós vimos, né, do nascimento, do batismo, depois que ele se localiza na Galileia para começar o ministério dele, ele já é apresentado como pregando para multidões. Parece que de repente acontece tudo, né? Uma multidão enorme e ele pregando aqui na montanha. Mateus está construindo uma história de Jesus. Lembra como a gente falou no primeiro programa? Que ele escreve o evangelho dele primeiramente para uma ambiência religiosa, para judeus. Então ele está recontando a história de Israel em Jesus. Então, como foi a história de Israel? Como foi a história de Moisés? Moisés, quando nasceu, foi perseguido pelo faraó. Jesus, quando nasceu, foi perseguido por Herodes. Moisés fica 40 anos no deserto. Ele tira o povo, eles passam pelo mar, ele guia o povo pelo deserto para a terra prometida, o povo passa pelo Rio Jordão e eles tomam posse da terra. No Monte Sinai, Moisés, ele recebe a lei de Deus. O povo todo se reúne em torno do monte e Deus fala. Eles escutam a voz de Deus. E por não suportarem a voz de Deus, eles pedem para que Moisés seja o mediador. Fale no lugar de Deus, porque Deus é difícil a gente aguentar ouvir. Então, essa história, Mateus, ele reconta em Jesus. Jesus nasce, é perseguido, ele vai para o Egito, ele foge para lá, depois ele retorna do Egito, acontece um êxodo, né? Ele sai do Egito para a Terra Prometida, ele é batizado no Jordão, ele fica 40 dias no deserto, da mesma forma. Cheio de paralelos, né? Cheio de paralelos, é a mesma história. Por quê? Porque Isaías, quando fala do Messias, ele intercambia, ele muda muitas vezes, há um intercâmbio assim entre a figura de Israel e do Messias. Tem horas que ele fala do Messias, chamando o Messias pelo nome de Israel. Ele fala, tu és Israel, meu servo. E muita gente pensa que ele está falando do povo. Mas aí depois ele diz assim, então cumpre a ti reunir o meu povo de Israel que está disperso. Mas como pode Israel reunir Israel? Você entende? Então o Messias ele é aquele que se identifica com a realidade do povo. Ele se torna um com o povo. Então ele vive toda essa experiência. E aqui, Mateus ele recria o cenário da lei. Nós vemos aqui, mais uma vez, Deus no monte falando a lei para o povo. E o povo todo reunido. Então, o que acontece aqui no Sermão da Montanha, e por que ele é tão vital? Porque Jesus, ele explica a lei. E a tradição judaica dizia que quando o Messias viesse, ele iria ensinar a Torá de uma forma tão nova que a Torá ia praticamente parecer outra. Porque ele ia mostrar o significado verdadeiro dela. E é o que Jesus faz. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele não chama nenhum rabino para ser a autoridade dele. Eu, é a minha autoridade. Eu digo a vocês. Então, esse é o reino. Esses são os valores do reino. É assim que Deus enxerga a vida. É assim que a lei deve ser cumprida. Ele mostra como é. E é interessante que a imagem que a gente tem é de Jesus sentado na montanha, todo mundo ali, né? Ele lá no alto do monte, todo mundo ali em volta, e ele falando assim essas palavras de Mateus 5, 6 e 7, né? É o que a gente tem. Mas, historicamente falando, o Sermão da Montanha, de acordo com muitos pesquisadores estudiosos, ele é uma síntese de muitas coisas que Jesus falou. Então, provavelmente, Jesus ele deve ter passado dias com a multidão. E não só sentado no mesmo lugar. Sentado, ensinando, andando, falando, indo para vários lugares. Naquela região da Galileia, que é uma região irregular, assim, você tem alguns morrinhos ali em volta e tal.
E ele ali fala com esse povo, tanto que Lucas ele escreve o sermão apontando o sermão como sendo feito numa planície, né? Ou num lugar mais plano, no alto ali daquela região montanhosa, num lugarzinho mais plano. Mas aqui nós temos o resumo de dias. Então Mateus ele faz uma síntese. Ele separa aquilo que Jesus disse, ele concentra numa tacada só, por assim dizer, e ele dá um resumo do que provavelmente foi o ensino de dias, falando sobre o reino. O que é o reino de Deus? Então ele mostra o que é o reino e ao mesmo tempo mostra como viver a lei na vida prática. Por isso ele é tão importante assim. Vamos lá, e para vocês, Sermão da Montanha. Rafaela. Você quer que eu fale o que é específico sobre? Quando você pensa em Sermão da Montanha, o que vem na tua mente? Por que ele é tão relevante pessoalmente para você? Eu gosto do comecinho, eu gosto das bem-aventuranças, porque é engraçado que a gente sempre acha que bem-aventurado, para você estar bem, você tem que estar realmente bem. E a parte que eu mais gosto, exatamente a que é mais clichê, acho que é uma das mais famosas, que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E, para mim, posso dar um exemplo bem rapidinho? Claro. Um exemplo, o que eu mais, assim, que me toca é o do meu próprio marido. Eu acho que falam que quando você dá um bom testemunho em casa, e ele me ensinou uma coisa muito valiosa. Foi o seguinte, o meu sogro passou mal em 2014, se recuperou, quase morreu, se recuperou, e agora, no final de 2015, ele faleceu por um outro problema. E nas 2 vezes, o meu marido ele é muito, assim, foi muito apegado ao meu sogro, tinha uma relação muito próxima, meu sogro ligava para ele várias vezes por dia, e ele podia estar assim, por que Deus, meu pai morreu jovem, por quê, mas ele virou para mim, ele me consolou e falou assim, Rafa, vamos fazer uma lista de tudo de bom que aconteceu com isso, tudo de bom que a gente pode tirar. Meu pai morreu quando eu estava de férias. Eu pude cuidar das coisas do enterro do meu pai. Meu pai morreu no hospital que eu trabalho, então eu pude tratar do meu pai enquanto ele estava no CT. E ele começou a fazer uma lista e ele começou a tirar, assim, fazer limonada daquele limão azedo. E ele fez uma lista de coisas boas de uma tragédia. E aí você vê que bem-aventurados os que choram, porque eles realmente vão ser consolados. Se a gente aprender a buscar algum lado positivo nas provações que a gente passa, a gente vai ser consolado e vai entender, quem sabe, o grande plano de alguma forma. Intervalo e a gente já volta para continuar um pouquinho mais sobre o Sermão da Montanha, ouvindo a opinião aqui sim da Jennifer e do Felipe Valente. Não sai daí, já já a gente volta. De volta, Código Aberto, é sempre bom estar com você. No intervalo a gente sempre conversa um pouquinho aqui, o assunto não parou. Vamos continuar falando aqui juntos sobre Sermão da Montanha. Rafaela já falou sobre o impacto para ela no termo bem-aventurados que choram. O pastor deu para a gente uma moldura socioteológica e bíblica do Sermão da Montanha. Jennifer, para você, quando você olha o Sermão da Montanha, por que ele é tão polêmico e é considerado a maior pregação da face da terra? Porque ele é basicamente o resumo da Bíblia, se bem podemos dizer dessa forma, porque ele é um manual para a vida de um cristão. Ele é basicamente tudo aquilo que a lei diz na prática. Então, as palavras do sermão, elas são sábias demais. Ela fala aos ímpios, aos justos, ela fala sobre o nosso comportamento, sobre os benefícios de ser cristão, sobre como nós devemos nos comportar no dia a dia, comportar com o dinheiro, nosso casamento, nos relacionamentos. Quando eu comecei a ler o livro de Mateus, quando eu fazia o ano bíblico, a gente sempre começa por Gênesis, né? Mas aí eu fiquei experiente em Gênesis de 1 a 3, porque eu só lia Gênesis de 1 a 3, eu ficava cansada, eu parava, falava, não vai dar. Mas aí um dia eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia a partir de Mateus. Então eu comecei a ler, e quando eu cheguei no Sermão do Monte, eu fiquei impressionada. Porque o Sermão do Monte, ele complementa todo o Antigo Testamento. Toda aquela história que é construída está ali, na prática, essencialmente para qualquer pessoa. Quem quiser ler, mesmo sem a compreensão do todo, consegue entender o que Jesus está dizendo. Então, por isso que, para mim, ele é tão importante e tão vital, porque ele é essencialmente um manual. Bacana, hein? Valeu. E, Felipe, você é um cara intrigante, um cara questionador. Agora eu fico pensando assim, você ali junto, porque Jesus, ele destrói tudo. Ele parece que quase que, usando a expressão bem básica, assim, ele chuta o balde em muita situação assim, no sentido de que os judeus, quando escutaram algumas coisas de Jesus, igual o pastor falou, mas eu estou dizendo, agora me diga, o que mais te fascina em todo esse cenário de Sermão da Montanha? Olha, o sermão é grande, ele tem vários desdobramentos. Não, daria né? 10 temporadas. Né? A gente ia bater papo um tempão aqui, cada um contribuindo sobre a mesma coisa. Mas tem um aspecto dele que me chama a atenção, que já que ele é
já que ele é uma forma que Jesus tem de amplificar o significado da lei, né? Se é uma releitura da lei, né? Tendo Cristo como verbo encarnado, a palavra viva, né? E ele demonstrando agora o verdadeiro espírito da lei no sermão, chama atenção a parte que ele fala em que ele não vem para descumprir ou para destruir a lei, né? Mas que ele vem para consolidá-la definitivamente, né? E ele diz no versículo 20 uma coisa muito curiosa, ele diz assim: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Quer dizer, se o que ele está colocando aqui, se as coisas que ele está pontuando aqui do ponto de vista da lei, né, já são absurdamente complicadas de serem cumpridas, e se você for olhar para a justiça e para o modo de ser e de viver do ponto de vista moral de um fariseu e de um escriba, e se você for olhar para isso, quer dizer, é uma coisa simplesmente impossível de ser alcançada, né? Simplesmente impossível. O que fica disso para mim? É que ele está estabelecendo um parâmetro claro entre o que é a justiça dos homens e o que é a justiça de Deus. Qual é o padrão de Deus e qual é o padrão dos homens, né? Então, o que ele está querendo mostrar para mim com isso aqui? É que não tem nenhuma forma de você entrar no reino dos céus. A única forma de você transcender essa justiça é confiando naquele que faz toda a justiça, né? Fica para mim que o pano de fundo do Sermão do Monte é a graça de Deus. Né? É uma manifestação histórica e temporal. A lei, eu costumo dizer isso, e isso pacificou a minha vida, eu costumo dizer que a lei de Deus, né, não só a maneira como ela é explanada na Torá inteira, mas como o espírito da lei encarna em Cristo, né, eu costumo dizer que isso a lei em si mesma ela é uma manifestação histórica e temporal da graça de Deus sobre toda a humanidade, porque antes de todos nós termos sido chamados à existência, Deus já nos amou e já derramou graça sobre todos nós. Então, me fica para mim que o Sermão do Monte ele é uma manifestação dessa graça maravilhosa que está mostrando assim, olha o meu padrão aqui, ó. Você quer falar da justiça dos fariseus e dos escribas? Ok, já é muito para vocês, mas olha o meu padrão. Meu padrão ainda é mais do que o deles. Ainda mais difícil. Ainda mais difícil. Então, ou é comigo, confiando na minha justiça, ou não vai entrar. Então, isso aqui é uma coisa muito importante que você disse, porque toda essa questão da lei, ela aparece no Sermão do Monte, e, infelizmente, durante toda a história do cristianismo, isso foi uma coisa muito mal compreendida. Muitas pessoas imaginam assim, que Cristo, no Sermão da Montanha, ele oferece um novo padrão de justiça e joga fora tudo aquilo que veio antes dele. Essa que é a ideia. Mas, na verdade, o que ele faz é tornar a lei algo muito mais impossível de ser. Muito mais absurdo do que... Exatamente. A gente pensa que, não, a lei do Antigo Testamento era perversa. A lei do Antigo Testamento, ela exige um relacionamento legalista, um relacionamento baseado em obras do homem com Deus. E a humanidade tentava se fazer justa por suas próprias forças, aos olhos do Senhor. Então, Jesus agora traz a graça e joga fora tudo. Ele fala, não, eu não vim jogar fora a lei e os profetas. E quando ele fala lei e os profetas, ele não se refere só aos 10 mandamentos, ele está falando das Escrituras como um todo. Torá e a Taná inteira, eu não vim jogar tudo. Nada fora. Eu vim trazer isso aqui ao pleno cumprimento. E como é que se cumpre de maneira plena isso? Primeiro, ele mostra o caminho. Ele internaliza a lei. Então, ele vai citando exemplos da lei. Ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas eu digo a vocês que se alguém odiar... Já matou. Porque a questão toda nossa da lei é estética, é exterior. Então, assim, eu fico pensando... Uma vez, eu estava conversando com um cara lá, um amigo meu, ele falou assim, eu estava pensando nos 10 mandamentos, cara. Eu acho que dos 10 mandamentos tem acho que uns 2 ali que são mais difíceis para mim. Mas o resto até que eu levo bem. Ele falou assim. Aí eu falei assim, pois eu não levo nenhum, cara. Aí ele até ficou meio assustado, mas como? Né? Aí não, para pensar. Porque quando você começa a pensar assim, não terás outros deuses diante de mim, tem tanta coisa que a gente põe no lugar de Deus dentro do nosso coração, não é? Quando fala não matarás, quanta gente que para você, se hoje não tivesse mais aqui nesse mundo, ia fazer falta? Tem gente que para mim se desaparecesse, o mundo seria até melhor. Você entende? Então, a gente tem os nossos desafetos, a gente tem as nossas cobiças, os nossos desejos. Ele fala aqui sobre o adultério. A gente pensa que o adultério é só se você, de fato, consumar alguma coisa com alguém. Mas ele coloca tudo isso na dimensão do coração. Se você desejar de maneira imprópria uma pessoa, você está andando no caminho do erro. Então, ele pega a lei e transforma a lei em algo muito mais impossível, porque ele internaliza ela. Se Jesus estivesse jogando fora a lei, ele não faria isso. Muito pelo contrário. Ele coloca uma lei numa dimensão que é impossível do homem cumprir, porque a natureza humana é falha.
A natureza humana é caída. E é essa questão que Paulo desenvolve no Novo Testamento. O problema não é a lei, nunca foi a lei. O problema é que a lei, para se mostrar como algo viável para a humanidade, ela se revela através do homem. Como é que eu sei que um projeto de lei que foi aprovado num congresso realmente contempla a necessidade da sociedade? Uma vez que aquela lei, sendo seguida, traz benefício para a comunidade. Eu tenho que ver algo acontecendo. A lei de Deus é a mesma coisa. Se eu, como ser humano, sou um instrumento por meio do qual a lei se torna visível, uma vez que eu sou corrompido, nunca vou poder mostrar pela minha vida o benefício da lei. Então, aí que entra no que o Felipe falou. Eu olho para a lei e entendo que o objetivo dela não é me tornar simplesmente um ator, uma performance de quem está bonitinho fazendo certinho. O objetivo da lei é revolucionar minha mente e meu coração. Mas eu não consigo fazer isso por mim mesmo, porque minha natureza é corrompida. Eu preciso da graça de Deus. Então, o Sermão da Montanha, ele choca, mostrando a nossa condição verdadeira. Olha, vocês por vocês mesmos não estão nesse padrão. Esse é o meu padrão, eu sou assim. Jesus se revela, o caráter dele está aqui. E a lei revela o caráter de Deus. Então ele mostra o caráter dele aqui. É assim que eu sou. É assim que é o cidadão do reino. Esse é o reino. Vocês estão muito longe desse ideal. Vocês precisam dessa graça. E ao mesmo tempo, a cada dia vocês têm que se tornar pessoas melhores. Como o Pai de vocês é assim que vocês devem ser também. Procurar cada dia mais crescer dessa forma. Então, por isso, ele, ao contrário do que se pensa, ele não é um sermão contra a lei. Ele é um sermão que casa as duas coisas, a lei e a graça de Deus. São as duas coisas que são aparentemente antagônicas, né? Mas olha que curioso, você termina, o Sermão do Monte, ele termina de uma maneira curiosa, que o versículo 28, né, Mateus vai dizer assim, concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram de sua doutrina, né? O 29 diz, porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade. Autoridade. E não como os escribas. Eu digo a vocês, eu digo a vocês, isso é uma coisa que está acontecendo aqui, ó, na minha essência. Porque eu sou a lei encarnada, eu sou a graça, eu sou a palavra inteira encarnada, sou eu, né? Então, é a prova de que esse é o meu padrão, o meu padrão é inalcançável e vocês carecem de graça e misericórdia. Mas, Jennifer, agora eu te pergunto, o pastor falou então que Jesus não só alivia a lei, como deixa ela ainda mais acima, mais difícil, mais internalizada, mais complexa, que só através dele, pela graça, conseguiríamos. Então, Jesus, em vez de aliviar, pelo contrário, ele até aumenta a gravidade disso. Como é que você vê isso que Jesus fala e esse final, porque é exatamente o que eu ia te perguntar, sobre a autoridade. O povo fascinado com Jesus, mesmo ele falando esse monte de coisas difíceis de serem feitas. Que contradição é essa? É que eu acho assim, eu imagino que deve ter havido um encantamento na mente de quem estava ouvindo Jesus, né? Porque as palavras eram tão verdadeiras e tão fortes, assertivas, né? No sentido da minha vida pessoal. O que eu estou fazendo, o que eu estou querendo. Mas eu acho que, por a lei revelar o caráter de Deus, justamente por isso é que ela se aproxima de nós. Justamente pelo seguinte, Deus é amor. Se a lei revela o caráter de Deus, então revela o amor. A essência de tudo é o amor. A grande questão da lei é como eu vou ser perfeito, estarei sempre à altura da lei? Sendo o amor. Basicamente isso. E o amor, literalmente, amando os nossos amigos e os nossos inimigos. Então, a lei ela se torna prática para mim nesse sentido. E não se torna difícil se você for analisar por esse lado. É que os fariseus, eles eram extremamente legalistas, né? Então, no sentido da própria guarda do sábado, entre outras, tantas outras coisas, né? Então, haviam tantas regras, tantas exigências, né? Haviam tantas regras e tantas outras coisas. Obrigações impossíveis. Exatamente, obrigações, e isso deixava tudo tão complicado. E aí vem uma lei que coloca as coisas na prática, os pingos nos is, e aí você fica pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para colocar isso em prática? Mas aí basicamente, deixa eu jogar mais linha na fogueira agora com vocês. Rafaela, pensa assim, junto comigo aqui. Pastor, você fala assim, já era complicado. Eu acho que eram mais de 2.000 regras só para o sábado, alguma coisa assim, 2.500 regras só de não podes para você tentar guardar o sábado. Era impossível você guardar o sábado, ser feliz com o sábado, onde você não podia fazer absolutamente nada, nem dar passos, nem carregar lenços, nem um monte de complicação. Tá bom, agora vem Jesus e fala, olha, não é só o adultério físico, pensou, já adulterou. Não é só dar uma paulada na cabeça e matar, odiou, já está matando. Agora, como é que você me diz que de repente a gente consegue ver
paz e tranquilidade e alívio numa mensagem que é ainda mais pesada do que o já não pode, porque agora não basta você ter 2.600 regras para o sábado. Só por pensar já está pecando. Não foi mais peso? É que parece que é mais peso, mas não é. As regras que eram impostas, que eram regras totalmente sem sentido, elas eram pesadas porque não faziam sentido nenhum. Essa nova lei, assim, eu estou falando o que eu penso, né? Me corrija. Por favor, não, vamos lá, isso aí. Essa nova lei, quando eu leio, quando eu estou estudando, que é um sermão que eu gosto muito de ler várias vezes, que eu acho que é uma das partes mais lindas da Bíblia, é algo que parece ser difícil, mas foi o que ela falou. É uma lei de amor. Não é tão difícil você praticar o amor se você está do lado de toda a fonte do amor. Não é muito difícil você ter compaixão pelo próximo se você está em profunda comunhão com toda a fonte de amor. Então, ela pode parecer ser mais complicada, porque assim, como eu vou controlar o que eu penso? Se vier um pensamento e você estiver do lado dessa fonte de amor, você vai conseguir tirar esse pensamento da sua cabeça. Até numa lição, umas semanas atrás, eu fui na igreja e perguntaram assim, qual é a diferença entre errar e pecar? Enfim, foi um negócio meio complexo, mas a questão que eles finalizaram foi o seguinte, que quando você resolve persistir nesse erro, aí você está em pecado. Mas a questão da lei, nova lei, que não é nova, mas é reformulada, ela pode parecer mais difícil, mas ela é mais leve, porque ela é possível de se fazer, se você tem amor dentro de você. Temos pouco tempo, mas eu tenho que puxar agora mais um passo além. Falamos da lei, falamos do sermão, estamos falando de Mateus e agora surge uma palavra que apenas recheia tudo isso, Felipe, que é o reino. Dá para fazer uma transição disso para o reino, que a gente fala tanto na Bíblia? Olha, você me pegou de surpresa, porque eu já estava ainda com a... Quer puxar lá? Puxa mais e vai depois pro reino. O pastor vai pensando no reino e você continua no sermão. É que eu sou meio legalista, eu fiquei com a lei na minha cabeça, entendeu? Faz parte, pode tranquilo, cara. Eu estava pensando no que a Rafa estava falando. E, Rafa, as coisas ficam muito claras para mim quando eu entendo que o Sermão do Monte, quando Cristo prega o Sermão do Monte, ele não tá falando do pecado que eu cometo, A, B ou C, né? Quando ele diz quando ele fala sobre adultério, quando ele fala sobre o assassinato, ele está falando de coisas que precedem aquilo que eu cristalizo, né? Que são as minhas ações, né? Então, o fato de eu pegar e matar uma pessoa não é isso exatamente que é o pecado, mas isso é só a cristalização de um pecado que precede. Então, ele está querendo dizer que o pecado é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu faço A, B ou C. Então, o pecado que Jesus veio resolver, eu sei que é muito difícil para a gente internalizar isso de verdade, né? Porque a gente age querendo, de alguma maneira, ainda negociar com Deus um código de conduta moral que nos coloque irrepreensíveis diante dele. Mas o pecado que Jesus veio resolver não é o pecado que eu cometo, é o pecado que eu sou, né? Tanto é que a boa notícia do Evangelho é de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, ou seja, não imputando mais aos homens as suas transgressões. Então isso é difícil para a gente, né? É difícil a gente largar esse ranço de ainda tentar negociar com Deus alguma coisa. O Sermão do Monte essa não dá para negociar. Não queira sentar na negociação. Não tenta negociar comigo, porque ou é graça, meu amigo, ou você carece do que eu tenho a dar, a oferecer, que eu derramei sobre vocês, ou você nunca vai chegar no meu padrão aqui pelas suas próprias forças. Não há um justo sequer, né? É a palavra, é a frase de Paulo, né, emblemática. Não há um justo sequer. Nos obriga a pedir ajuda, a pedir socorro, porque sozinhos, agora, o contexto do reino está imbricado com isso, né? Agora, o Marcelo tem sermões lindos sobre o reino de Deus. Aí, pastor. E eu queria pedir para ele falar, porque eu me sentiria constrangido de o Marcelo não falar um pouco, porque eu já ouvi alguns. Como tem um minuto para chamar o intervalo, eu vou chamar o intervalo antes para lhe dar um pouquinho mais de tempo depois do intervalo. Resuma todos os sermões. Resuma todos os sermões em um minuto. Vamos lá. Então, presta atenção. Intervalo, música do Felipe, para daí o pastor resumir todos os sermões da vida dele sobre o reino em 2 minutos e meio. Não perca, isso nunca aconteceu no Código Aberto. Já já a gente volta. Terceiro e último bloco, o tempo voa, gente. Já estamos acabando um episódio que valeria a pena gastar 10 temporadas de Código Aberto só para falar sobre o discurso da montanha, o Sermão do Monte de Jesus. Mas não dá, é tudo num episódio só. E ainda o pastor Marcelo vai resumir para a gente o final de tudo,
com essa visão de reino, que é uma coisa tão fantástica. Pastor, 2 minutos e meio vai ser cruel, eu sei. Vai pensando aí enquanto o Fio canta, porque a Jennifer participou, a Rafaela participou, todo mundo aqui participando com você, código aberto. E aí, Felipe, vamos cantar? Vamos cantar, vamos cantar lá. O quê e por quê? Uma música sobre a graça de Jesus, né? Nada melhor, né? Nada melhor, né? Vamos tá lá. Bom. Resgatado de onde não mais há um caminho pra voltar, te juro eu vim de lá. Perdoado, nada pra pagar, entre as nuvens eu vou além, pelo céu pra te encontrar e voar. Além do horizonte pra te encontrar e voar, e voar. O céu não vê limites pra me perdoar. Nas garras da tua graça eu quero descansar e voar. Exilado em terra de ninguém, procurando meu lugar, só encontrei desdém. Perdoado, nada pra pagar, entre as nuvens eu vou além, pelo céu pra te encontrar e voar. Pra te encontrar e voar, e voar. O céu não vê limites pra me perdoar. Nas garras da tua graça eu quero descansar e voar. Pra te encontrar e voar. O céu não vê limites pra me perdoar. Nas garras da tua graça eu quero descansar e voar. Descansar. Amém e amém. Graça, viva a graça. Deus seja louvado com essa graça. Sermão da Montanha é a desconstrução completa de tudo aquilo que a gente acha que pode fazer para centralizar no coração da nossa existência aquilo que Deus pode fazer. E aí, pastor, a graça nos descortina o reino. Que palavra! Quando a gente fala de reino de Deus, a gente tem muitas ideias erradas relacionadas a ele, sabe? O reino de Deus, eu vou tentar fazer como você falou. Vai, e em 2 minutos resumir tudo. 25 né? horas em 2 minutos. É mais ou menos isso. O reino de Deus foi a grande mensagem de Jesus. Eu posso até dizer assim que o tema principal da pregação dele, a obsessão dele era o reino.
ele fala da igreja. O Evangelho de Mateus talvez seja dos evangelhos o que mais fala de igreja. Jesus menciona a igreja dele aqui. Mas sempre ela é apresentada como algo vinculado ao plano maior do reino. O reino de Deus não é a igreja. Muita gente pensa que eu pertenço à igreja, pertenço, obviamente, ao reino de Deus. Não é assim. O reino de Deus é uma realidade que vai se imposta de maneira total. É a intervenção de Deus na história, a mudança de Deus da sociedade, é a revolução que ele vai realizar aqui. Mas essa realidade já existe. Então Jesus veio dizer assim, olha, ele já está presente. O reino é uma mudança de pensamento, é uma mudança de perspectiva. É você pensar como Deus pensa, é você enxergar como Deus vê, é você ter diante de você a capacidade de observar a realidade, não com os elementos materiais concretos que ela te oferece para interpretar as coisas, mas é você conseguir enxergar tudo pelos valores de Deus. É ter o seu coração sintonizado com o dele. Sabe? E ele vai contando parábolas para mostrar como que o reino começa de maneira simples. No Sermão da Montanha, ele vai dizendo, olha, o reino de Deus é assim, essa é a justiça do reino, esses são os valores do reino. Vocês estão vivendo uma vida sofrida? Vocês estão achando que para o reino de Deus se manifestar, primeiro tem que mudar toda a estrutura do planeta? Isso aqui tem que virar o paraíso? Não. Feliz de verdade é o que chora. Feliz é aquele que sofre a perseguição por ser quem é. Feliz é aquele que contenta-se com a justiça, ainda quando ela acontece com o seu próprio inimigo. Feliz é aquele que consegue entender que o negócio está aqui. Então ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês. E é essa mudança de mentalidade, de valores, que vai alterando a realidade de dentro para fora. Então o reino de Deus, ele irrompe de dentro da história da humanidade para fora. Não é uma coisa que vem primeiro, cai assim de repente. Ele vai mudando, alterando a mente das pessoas. Ele vai criando uma comunidade que tem essa visão agora única. Pessoas diferentes, histórias diferentes, pessoas com formações culturais diferentes, mas agora a gente pensa igual, a gente sente igual. Isso é a igreja. Então, a igreja, ela é agente do reino, ela não é o reino de Deus. Ela existe aqui nesse mundo para mostrar o que é esse reino e trabalhar para que, na esfera de alcance que essa comunidade possui, ela vá mostrando para as pessoas o que é Deus, o que é o reino, como esse reino faz, como as pessoas desse reino vivem, como que o futuro será agora, antecipadamente vivido agora pelas pessoas da igreja. Então é por isso que a religião cristã ela é tão ética, ela é tão prática, ela fala tanto do amor, ela fala tanto da importância de se valorizar os seres vivos, como você disse, a natureza como um todo, reconciliar o homem consigo mesmo e com o próximo, você entende? É a redenção que vai começando de dentro para fora. Então esse é o reino de Deus. Então quando eu penso que eu pertenço a uma igreja, faço parte do reino? De forma alguma. Tem muita gente que pertence a um grupo religioso, mas não vive os valores do reino na vida. Não entende essa mudança radical, essa ruptura com todos os sistemas de valores. Então, quando eu penso o seguinte, para poder anunciar o evangelho, eu vou fazer isso com as estruturas de poder que o mundo me oferece, com os valores que o mundo me oferece, com o estilo de liderança que o mundo oferece, com a maneira como eu vejo várias ideias, ideais sendo impostas para as pessoas. Quando eu faço isso, embora eu estou falando de Deus, falando da religião, falando do evangelho, mas estou usando uma estrutura que é totalmente antagônica ao reino. E, infelizmente, na história, em muitos momentos, o cristianismo fez isso. Ele utilizou a estrutura do poder secular para querer impor a visão do evangelho para as pessoas. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus trabalha com outras categorias de valores, entende? Então, tudo isso é essa transformação que Jesus veio oferecer. É sintonizar minha mente com a mente de Deus. E quando isso acontece, aí sim eu sou um cidadão do reino. E o Sermão da Montanha e as parábolas mostram como isso é possível quando ele está presente dentro de mim. Valeu, pastor. Conseguiu, deu tempo. É difícil, porque eu já preguei muito sobre isso. Pastor, agora eu quero ouvir vocês, então. Agora, polemizando para acabar. A gente pode estar numa religião sem estar no reino? Como assim? Com certeza. Todo mundo fez movimento do microfone, eu vou deixar eles falarem, mas isso com certeza. Mas por quê, rapaz? Religiosos não estão no reino? Exatamente pelo que o pastor estava falando. Você pertence à igreja significa que você... se você agir da forma como esse sermão manda, tentar ao máximo buscar agir dessa maneira, você está vivendo um pouquinho do reino que Deus queria que essa terra fosse antes de entrar em pecado. E não é porque está em religião que isso acontece automaticamente. Não, tem pessoas que, em nome da religião, fazem atrocidades com outras pessoas. Expulsam essas pessoas da casa de Deus. Eu sempre brinco o seguinte, a casa é de Deus. Deus quer que todos venham até Ele e fica um expulsando o outro, em nome da religião. Isso não é viver o reino. E aí? Religião e reino. Se alguém te disser que o reino está aqui, está ali, está aqui, está comigo, está com ele, esse é mentiroso. Porque o reino de Deus está dentro de vós. É uma realidade de dentro para fora, né? Todas as vezes que a gente imagina
eu costumo dizer o seguinte, é que a igreja é o reino de Deus? Não. Mas na igreja tem reino de Deus? Tem. Gostei. Fica mais fácil a gente entender desse jeito, né? E a igreja, da forma como nós conhecemos, a religião da forma como nós conhecemos, eu quero frisar da forma como nós conhecemos, né? Não estou falando dessa boa, pura e simples religião que Tiago fala, né? Que é visitar os órfãos nas suas aflições e as viúvas e tal, que é a religião do amor ao próximo e de visitar as pessoas nas suas aflições. Tá? Estou falando que essa é a religião dos evangelhos. Estou falando da religião da forma como nós conhecemos, ela é um fenômeno humano. Ela é uma coisa nossa. A gente faz, a gente realiza e ela vai tomando formas, caras diferentes, em contextos diferentes da história, porque religião, de uma maneira já da forma como nós conhecemos, principalmente do ponto de vista institucional, é um fenômeno humano, né? E por causa disso, se ela não for meio, ela se torna opressora. Se ela não for um instrumento nas mãos de Deus, ela se torna instrumento nas mãos de outros. Como o pastor falou, é um agente do reino, não o reino. É um agente do reino, né? Então, eu fico muito mais com a coisa de que a igreja de Deus, ela está na igreja. Mas a igreja em si, da forma como nós conhecemos, ela por si só não é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus são pessoas, né? O corpo de Cristo é formado por pessoas, né? Talvez seja por causa disso que Paulo, talvez seja nessa água do reino de Deus em vós, talvez seja nessa água que Paulo talvez beba para falar que a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo são as pessoas, eles é quem compõem o corpo de Cristo, né? Jennifer, acabou o tempo, você é a última a falar para a gente poder concluir, mas quanta coisa, aqui daria um outro código aberto só pelas questões levantadas, mas dá para a gente sentir paz no coração com essa complexidade de reino, igreja, religião e eu estou aonde, né? É maravilhoso saber que o céu, ele vai muito além deste mundo. Que o céu, ele vai ter muitas pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho. Eu sinto muita paz quando eu penso no Sermão do Monte, quando eu penso no reino. Tudo isso é um conjunto tão maravilhoso, é um sonho tão lindo, né? Se a gente pode colocar o nosso sonho nessa terra, eu quero ter uma ONG, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser diferente, mas o nosso sonho comum aqui é o céu. Então, é o reino de Deus. Eu acredito que todos nós fazemos parte desse reino. É possível, e Deus fala isso. Existem pessoas fiéis, pessoas que serão salvas em todos os lugares do mundo, de todas as gerações. Então, eu tenho certeza que existem pessoas dentro da nossa igreja, dentro de outras igrejas, que têm fé no reino. E nós vamos nos encontrar no céu. E essa é a grande promessa de Deus. E o surpreendente vai ser a gente ver quantos que lá estarão que não parecem ser do reino humano e quantos que lá não estarão que a gente tem certeza que representam o reino. Pastor, tem 1 minuto, mas só me ajuda com uma transição. A gente falou desse reino aqui, mas eu queria terminar com esse apelo ao reino perfeito, porque é o reino, mas eu peco. É o reino, mas tem um pensamento errado. Claro. Me ajuda compactando, mas o reino eterno. A gente fala, parece uma coisa muito subjetiva só. Não, o reino é uma realidade mesmo. Vai se implantar o reino da glória, esse mundo vai ser transformado. Mas para estar lá, eu tenho que viver aqui. Não é uma coisa que vai acontecer lá. Exatamente. Os cidadãos do reino, eles já estão ligados a essa realidade futura. Eu não pertenço mais a essa época, eu pertenço a esse mundo vindouro. Eu pertenço a essa nova realidade. Esse é o paradoxo do tempo que a religião de Cristo traz. Porque eu vivo aqui nesse mundão, que está cheio de injustiça e maldade, mas eu pertenço a uma nova mentalidade. Essa mentalidade nova está em mim. E quando essa nova mentalidade se transformar e tomar conta da natureza, do planeta, quando for implantado aqui por Deus realmente esse reino novo, quando tudo isso for jogado fora e tudo for renovado, então eu, que já pertenço a esse reino, vou me sentir em casa, porque eu faço parte dessa realidade. Você pega um avião, na hora de todo mundo sair, eu sou sempre um dos mais impacientes para sair logo daquela caixa de metal e encontrar meus entes queridos quando eu viajo. Mas você encontra alguém numa poltrona que não se levanta, chega lá, aeromoça e fala, vamos embora, acabou. Não, eu quero ficar aqui no avião. Não, todo mundo já saiu. Não, eu quero dormir no avião. Não, você não vai dormir no avião. Não, eu quero ficar no avião, é bom demais. Essa história é ridícula. Por mais que você pague uma primeira classe de $20 mil por um trecho de avião, ninguém vai morar dentro de um avião. Por melhor que seja o Uber hoje em dia, com uma qualidade de transporte, que você chega lá e tem água, tem conforto, tem banco de couro, ninguém vai dormir no Uber, ninguém vai morar no Uber. Eu quero terminar dizendo para você, a primeira pergunta do programa de hoje foi sobre sonhos.
E falamos sobre sonhos aqui, de ONGs, a nossa vontade da nova geração se envolver. Mas é claro que o maior sonho de todos é óbvio. Só que a gente tem que lembrar o óbvio. É esse reino que está para vir. Vivemos num reino, mas também antevemos este reino. E aí, jovem, eu preciso concluir te olhando nos olhos para te dizer, Jesus veio a essa terra para te lembrar, num sermão extraordinário, escandaloso, estremecedor, que você foi feito para não morar num avião, que você foi feito para não ficar dentro de um táxi, que você foi feito para não se acomodar com essa terra, que você foi feito para não achar que aqui é o sonho de Deus. A gente vive esse sentimento de reino na impaciência da culminância, da concretização, da realização desse reino. E por isso, meus queridos, quando Jesus terminou um sermão como esse, todo mundo de queixo caído dizendo, que homem é esse? Que fala muito mais duro do que a lei dos judeus, mas eu me sinto muito mais leve com esse Jesus Cristo. Meu amigo, Mensagens aos Jovens diz, Deus fará uma grande obra pela juventude, se mediante o auxílio do Espírito Santo, receberem a sua palavra no coração e lhe obedecerem na vida. Sabe o que isso quer dizer? Que jovens que vivem esse reino de Deus são extraordinários. Jovens que não se acomodam achando que vão viver dentro de um avião, são jovens encantadores. Olha para a gente, vê se a gente está aqui apavorado, oprimido, desesperado, vem no código mais assim, eu odeio religião, odeio esse reino de verdade, esse reino de pode, de não pode, odeio essa lei que me peça. Gente, todo mundo já passou aqui por alguma crise de fé. E a gente veio aqui não para ser melhor que você, mas talvez para lhe dar o exemplo de gente que está livre do peso, para dizer, já tive minhas lutas, como o Rafael comentou, já tive minhas angústias, como o pastor diz, já tive que construir alguns sentimentos reais, como o Felipe mencionou, porque todos nós já passamos nossa fase de legalismo. Só que daí a gente descobre que graça é o que você cantou. É essa graça que nos alivia. Se você está terminando esse código aberto, achando que agora eu estou mais preocupado ainda pelo peso da lei, você não entendeu nada do que a gente falou. Porque o pastor pontuou bem claro que esse reino de paz começa aqui. E vai ficar ainda muito melhor quando o pecado for extinto de vez. E aí eu te pergunto, você está vivendo esse reino? Ou vai ficar morando dentro de uma poltrona de avião? É apertado, não foi feito para aquele lugar. É só um caminho para a gente chegar num destino muito mais soberano e eterno. Querido jovem, hoje eu quero desafiar você, junto comigo nas redes sociais, no nosso site, no nosso Facebook, a você agora acabar esse programa e fazer uma oração de entrega, dizendo, meu Deus, semana passada terminamos com o arrependimento. Agora, nós terminamos com a entrada no reino. Larga a mão de ser bravo, triste, envergonhado, pesado, enquanto você foi feito para viver essa liberdade da graça que beija com o sangue de Cristo na cruz e nos apresenta um reino aqui agora e daqui para sempre. Vamos nessa? Entusiasmo, animação, esperança, certeza desse reino, você foi feito para ele. Daqui agora para toda a eternidade. Forte abraço. A gente se encontra no Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito diferente, mas quero lembrar para você que você foi feito para esse reino. Não abra mão dele e a gente se encontra no próximo programa Código Aberto. Até lá! E aí, você curtiu o que acabou de assistir aqui na internet? Fica com a gente, dá um like aqui embaixo, comente o que você achou e inscreva-se no nosso canal. Afinal de contas, aqui na internet, a gente também vai estudar a Bíblia de um jeito diferente com você e no Código Aberto. Te espero aqui, hein?